Vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. Muito bom dia para você que sintoniza na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 12 minutos, já está no ar o Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Eu lembro que nós estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Então, se você tiver no Aleixo, Morada do Sol, Parque 10, Eldorado, Praça 14, Adrianópolis, São Francisco, enfim, todos os bairros da zona centro-sul e adjacências, você pode sintonizar aí o seu rádio na 87.9 e também nos acompanhar aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado com o nosso café da manhã filosófico. Já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo de hoje com muita análise para você. Antes, vamos saber quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. Em vídeo vazado na internet, Datena sugere aliança a Boulos e fala para ele peitar Lula. O número de brasileiros que dizem acreditar em uma piora da economia nos próximos meses aumenta em março, segundo pesquisa da Datafolha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer arrecadar até 15 bilhões com tributação de sites de aposta. Relator do grupo de trabalho da reforma tributária e o coordenador do colegiado vão cumprir a agenda em Manaus no próximo dia 14. E ainda, bastidores da política. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, pode estar em conversas com o Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Sete horas e 14 minutos na capital amazonense. Antes de a gente começar os nossos debates de hoje, vamos saber quais são os destaques dos jornais pelo Brasil. Vamos dar uma passada na Folha de São Paulo. Destaque de hoje: governo decide suspender a adoção do novo ensino médio. Medida a ser publicada após pressão também afeta mudanças do Enem para se adaptar a modelo. É o destaque de hoje da Folha. Militares gastaram verba da Covid com picanha, diz TCU. O Tribunal de Contas da União detectou que a Defesa e Forças Armadas gastaram irregularmente verba para combate à Covid. A auditoria indicou 256 mil usados na compra de salgadinhos, sorvetes e refrigerantes e 447 mil em cortes nobres bovinos. Defesa não comenta o caso. Agora a gente vai dar uma passada no jornal Estado de São Paulo. O Estadão de hoje traz como manchete: governo atrasa a reforma do ensino médio e mudanças no Enem. Medida ocorre após pressão de entidades contrárias a alterações aprovadas no governo de Michel Temer. Outro destaque do Estadão: diversidade em missão rumo à Lua. Cristina Koch, Vitor Glover e Heidi Wiesmann tripularão a missão Artemis II da NASA, que deve contornar a Lua em 2024. Pisar nela talvez em 2025 é o destaque de hoje também do Estadão. Outro destaque interessante aqui, olha: PF investiga se espião russo teve apoio de rede de infiltrados. A Polícia Federal apura se o russo Sergei Cherkasov, que fingiu ser um estudante brasileiro para entrar nos Estados Unidos e Europa, praticou espionagem também no Brasil com o auxílio de uma rede formada por outros infiltrados. Deportado da Holanda, ele foi preso em abril de 2022 com passaporte brasileiro falso. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo de hoje traz como manchete:
governo prepara a suspensão de prazo do novo ensino médio. Mudanças iniciadas há 2 anos dividem especialistas e o próprio MEC é o destaque de hoje do Globo. Com sobrecarga, Santos Dumont acumula atrasos na ponte aérea. Operando em cima de sua capacidade, o aeroporto carioca registrou atrasos em 29% dos voos para São Paulo em janeiro e fevereiro deste ano, 4 vezes o assinalado no mesmo período em 2022. No terminal de Congonhas, também saturado, os números ficaram apenas um pouco abaixo. Aumento na autorização para pousos e decolagem no aeroporto de São Paulo deve piorar. O caso é o destaque de hoje do Globo. Vamos dar uma passada também nos principais sites e portais de notícias do país. O G1 de hoje traz como principal matéria: delegacias da mulher passam a ter atendimento 24 horas por dia a partir de hoje. O governo sancionou lei que prevê funcionamento inclusive aos fins de semana e feriados. É o destaque do G1 desta manhã. Agora vamos dar uma passada na CNN Brasil. Trump deve se apresentar hoje à justiça em momento inédito da história dos Estados Unidos. Juiz não permitirá que meios de comunicação transmitam a audiência do ex-presidente. É o destaque da CNN Brasil nesta manhã. Vamos agora dar uma passada na Gazeta do Povo, jornal do estado do Paraná. A manchete de hoje: Lula depende de rearranjo no Congresso para iniciar governo após a Páscoa. É o destaque de hoje do Gazeta do Povo. Vamos dar uma passada também no R7, o portal R7. Alimentos típicos da Páscoa ficam mais caros e preços aumentam 3 vezes mais que a inflação. É o destaque do R7 nesta manhã. Por fim, vamos dar uma passada no site Poder.com, Poder.com, que é o site de política aqui da Rede Norte Digital. Prefeito de Manacapuru é acusado de violência política contra a vereadora. Wilson Lima ressalta a importância de interligar Amazonas ao restante do país durante a abertura da Norte Expo. Contratos de prefeito de Manicoré levantam suspeitas, também é destaque hoje no site O Poder. São 7h18, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião. Daqui a pouquinho a gente volta para darmos início aos nossos debates. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria e diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder.
7 horas e 22 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital amazonense. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook do site O Poder e do site imediato, e também você que nos acompanha sintonizando o seu rádio aí na 87.9. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui conosco. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e até mesmo participando aqui, interagindo com os nossos analistas políticos. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 92994858526, 92994858526. Meu amigo Elton Carlos Negreiros está bem ali esperando a sua participação e interação conosco. Se você estiver no Facebook, eu quero te pedir um favor aí, ó. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam também receberem as nossas informações nessa manhã. E comenta aí na live de que bairro de Manaus você está assistindo o Poder e Opinião desta terça. Se você estiver no interior, conta pra gente de qual município você está ligadinho aqui com a gente, assim como se você estiver fora do Amazonas e até mesmo do Brasil. A gente quer saber até onde o sinal da ZLZN e da Rádio Logos está chegando. Bom, tá comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos, para a gente começar o nosso debate de hoje. Professor, olha só, um vídeo vazado ontem na internet mostra um encontro entre o apresentador José Luiz da Atena, do PDT, ele é filiado ao PDT, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Na conversa, o jornalista propõe a formação de uma chapa entre os dois para a disputa da Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais do ano que vem. A gente tem esse vídeo aí, Will? Solta o vídeo aí para a gente ouvir a conversa e o bate-papo. E é muito mais legítimo a eleição para o pessoal, que o pessoal vai estar surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar tendo como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política... O PT não vai querer abençoar o Guilherme Boulos, mas se eles se unirem, eles podem peitar o Lula. É a palavra aí do Datena. O Datena, professor, que já flertou com o DEM, na época flertou com o PSL, já se aproximou do bolsonarismo, agora parece ser alguém mais ligado aí à esquerda do Boulos, do PSOL. Bom dia, professor. Bom dia a você, bom dia Manaus, bom dia Amazônia. Estamos aqui de plantão para analisar esses fatos políticos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e o nosso papel é esse, é o nosso café filosófico. Usamos essa categoria filosofia porque é um chamamento para a reflexão. Aqui ninguém é morto pela boca. Nós temos que pensar, refletir e analisar. Vamos aos fatos. O Datena quer ser candidato a governo de São Paulo de qualquer maneira. Ele não consegue, para você ver, né? Ele tem visibilidade, ele tem aceitação na mídia, mas não tem voto. Isso acontece muito com os artistas populares também do Amazonas, né? Tem gente que é o rei do boi-bumbá, é o rei do brega. Quando vai para o voto, é uma lástima. Pisa na bola. Quer dizer, é interessante essa questão da aceitabilidade das urnas, essa legitimidade entre o eleitor e o candidato, essa relação, né? Porque o candidato, a primeira coisa que ele faz é buscar uma relação com o seu eleitor, uma relação de fidelidade. Então, o Datena, por sua vez, é direito dele querer ser candidato ao
ao seu estado, ao seu governo. Eu quero ser candidato a prefeito de Manaus, eu também quero ser candidato, eu me acho qualificado a ser candidato a governador do estado e, por que não, até presidente da República. Eu estudei para isso, eu estou preparado, mas não basta querer, é preciso trabalhar os meios, a habilidade, a estratégia, ter os meios necessários, buscar apoio. O que o Datena está fazendo, Tiago, é que todo candidato faz. Ele está buscando o quê? Ele está buscando apoio. Ele está tentando criar uma articulação pró a sua candidatura. E ele não está como cabeça de chapa. Ele está querendo ser vice do Boulos. Então, é o pré-jogo. O jogo está marcado para 2026. O jogo está marcado para 2024. O que o Datena está fazendo é exatamente o que o prefeito de Manaus está fazendo, exatamente o que o governador está fazendo, com mais de 10 partidos na mão, é exatamente o que o coronel Menezes está fazendo, do que a doutora Carol Braz está fazendo. Então, todos estão articulando forças pró-candidatura. É um direito do candidato de apresentar a melhor proposta. Agora, ficou muito mal para o Boulos porque o vídeo vazou. Agora você convida para um almoço, para uma tratativa dessa, porque isso é uma tratativa, né? É a primeira conversa, o Datena está falando certas verdades, porque, na verdade, o Lula não vai abrir mão do controle do partido para terceiros. Ele vai buscar gente de sua confiança. Então, o Haddad pode ser o candidato não só à Prefeitura de São Paulo, mas à presidência da República, tá? Sobre tudo isso que está em discussão. Ele está falando a verdade, ele está abrindo o coração para o Boulos, tentando convencer o Boulos que ele é uma pessoa que poderia peitar o Lula. Não tem condições, Datena. Isso aí é catilinária. O Boulos tentar peitar o Lula não tem condições. Tanto que o Boulos já fez imediatamente uma ligação para o presidente do PT de São Paulo, já prestou esclarecimento, dizendo que o vídeo vazou, que ele estava escutando, e o Datena parece estar meio emocionado, como se diz lá em Parintins, estava meio bebido. Meio tunado. Em Parintins ninguém fica pobre, não, a gente fica emocionado na nossa terra. Então o Datena estava emocionado. O Datena está emocionado. O Boulos estava tomando Coca-Cola. Eu te amo. Eu te amo, Boulos. Que papo é esse, o Datena, para convencer o Boulos? O importante é que se trata de um processo de articulação e estratégia para a tomada de poder. E isso não é nenhum pecado original da política. Pelo contrário, é necessário. E o jogo não começou, seu Tiago. Não. Isso só é o quê? É o pré-jogo. É o treino. É isso que eu estou dizendo, pessoal. Jogo é jogo e treino é treino. Precisamos combinar com a torcida, precisamos combinar com o russo, precisamos ouvir o povo. E a vontade do povo é soberana, Tiago. Perfeito, professor. Olha, falando desse assunto, o Guilherme Boulos utilizou o Twitter ontem. Eu não sei se o Will tem essa imagem do Twitter aí, mas eu estou com ele aqui aberto. E ele postou assim, ó. Tá aí, ó. Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Aí o Twitter... Você vê, né, Tiago? O Boulos tem uma formação em história, é um ator da esquerda, é um agente da esquerda, é um pensador, tem uma formação acadêmica. Agora, veja só, o Neto é um falastrão, o Datena é um falastrão, quer dizer, e o Datena tentando convencer o Boulos que ele, da esquerda, poderia ser muito mais forte do que o Lula. Rapaz, é um canto do vigário do cacete. Temos que pensar, e assim como está ocorrendo em São Paulo, por aqui não é diferente. É verdade, professor, mas assim, pensa, o Datena por várias vezes se filiou, se desfiliou, disse que iria disputar uma candidatura e, no final, tirou a sua candidatura. Por algum tempo, alguns achavam que ele era até mais de direita, ou agora se provou um pouco mais alinhado com a esquerda. Ele cita o Che Guevara, ele cita Marx, ele cita as lideranças da esquerda mundial, aí, os pensadores da esquerda mundial.
e está tentando convencer o Boulos. Faz parte do jogo, né, professor? Faz parte desse momento aí em que São Paulo vai ter uma eleição para a prefeitura, porque o prefeito atual não é o prefeito que foi eleito, né? Por falar em São Paulo, né? Você está vendo o tratamento, a conduta, o cuidado, o descuidado que a prefeitura de São Paulo está fazendo com o povo de rua, com os moradores de rua. Tava uma confusão ontem, Você né, viu como é que o Poder Executivo Municipal de São Paulo, o maior peso, maior PIB da América Latina, um dos maiores PIB da América Latina, trata o seu povo como lixo de calçada, lavando como se fosse um lixo, fazendo uma limpeza da pobreza nas calçadas de São Paulo, nas praças de São Paulo. Que desumanização, que barbaridade, né? Isso não pode acontecer por aqui, não. São mais de 30 milhões de moradores de rua em São Paulo. É importante analisar isso, mostrar essa contradição entre a riqueza do capital paulista e a miséria e a pobreza do povo de rua de São Paulo e o tratamento que o poder municipal dá a essa gente. Em vez de acolher, lava como se fosse lixo. Isso é indignante. Fico com o padre Lancelotti, que eu conheço pessoalmente, homem de fé, de luta e solidário a esse povo da rua. Tá certo. Já está aqui conosco também nos estúdios da ZLZN, meu amigo Brian Douzani. Brian, bom dia para você. A gente está debatendo aqui com o professor Ademir Ramos esse encontro do Boulos com o Datena no último sábado. E, segundo o Boulos, esse foi um encontro informal para falar de futebol e política entre corintianos, ele, Datena e o craque Neto. Mas a verdade é que vazou um vídeo em que o Datena estimula o Boulos à candidatura à prefeitura de São Paulo, dizendo que ele tem que peitar o Lula. E esse fenômeno está acontecendo também na direita, né? Com o Ricardo Salles. Também. Ainda não se sabe quem vai ser o candidato da direita em São Paulo. Veja, é normal por parte do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, salvo engano, é o que enfrentou o Covas, não foi? Sim, sim. E o Covas ganhou não porque era maravilhoso, mas porque muita gente tem certo receio das ideias do Guilherme Boulos, né? Sim. Convenhamos aqui. Mas foi muito bem votado. Nós não podemos negar. E o doutor Covas era um quadro birrento. Não, o Bruno Covas, né? Você está falando? Sim, o falecido. O falecido filho do Bruno, sim. do Covas, o mais velho. O que faleceu de câncer. Que Deus o tenha. Então, é normal, salvo engano, não vou lembrar dessa votação, mas foi mais de 1 milhão, se eu não me engano. Do Boulos agora, Boulos, sim. Né? Então, é normal que ele tenha essa pretensão. É normal. E também é normal que uma figura como a Tabata Amaral também tenha essa intenção. Pleito, né? Exatamente. Agora, a grande questão que se coloca... 1 milhão... um pouco mais de 1 milhão, quase 1.100.000 votos. Mas isso não pesa nada, né? Quer dizer, negócio bate no peito, eu tive 1 milhão. Cada eleição é uma eleição. Mas essa eleição é simbólica, uma referência, sobretudo... Né? Porque nós temos um prefeito que eu não sei se reelege. Essa é a questão. Ricardo né? Nunes. Acabei de comentar agora sobre a barbaridade que ele está fazendo com o povo de rua em São Paulo. É um cara inexpressivo, chegou lá por conta de uma conjuntura política, né? E me parece que não vai ficar lá por muito tempo. Né? A Tabata é do partido do vice-presidente da República. A gente tem que lembrar disso. Né? Ela foi pro PSB. Ela veio do PDT. Do PDT. É uma moça muito inteligente. Sim, sem dúvida. Hábil. Ela tem uma visão estratégica. Ela teve uma treta. É treta, né? Acertei falar. Ela teve uma treta com o Ciro. E o Ciro foi muito grosseiro com a Tabata, que poderia ir. Não creio. O presidente o Carlos Lupe poderia mediar isso. Pelo contrário, puniram a Tabata, afastando do partido, lamentavelmente. E é interessante a questão da Tabata para a gente pensar em termos de organização política. Quem é o nome do PT, professor? Hein? Quem é o nome do PT em São Paulo para ano que vem?
O Lula vai indicar. Deve ser o Haddad, né? Deve ser o o Haddad. Por quê? Deve ser o Haddad. Mas São Paulo vai querer de novo o Haddad, que foi o primeiro prefeito em 30 anos. Não interessa se São Paulo quer ou não quer. Interessa a vontade do príncipe. Lembra a regra? Então, isso, né? na questão que eu estava falando da Tabata, eu estava falando... e também o Carlos Lupe, em vez de fazer essa mediação, que é o presidente do PDT, pelo contrário, agiu também com barbaridade com a Tabata. Então, acho que devemos reconhecer o talento dessa jovem que vem de uma luta política das mulheres. E por falar em mulheres, nós temos que prestar nossa solidariedade àquela vereadora lá de Manacapuru, que vem sendo agredida pelo seu prefeito, metido a machão, quando está no poder, remetido a machão, né, meu caro? Sai do poder, começa a falar fino, as mulheres dão porrada nesses caras. Então é bom a gente ter a nossa solidariedade. A vereadora lá de Borba também sofreu essa agressão, agora outra vereadora de Manacapuru, e viva a rede social como instrumento de comunicação e denúncia. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa total e incisiva solidariedade. Só confirmar o nome dela aqui pra gente não passar. É a Lindinês Leite, do PMN. Lindinês Leite. Do PMN. Do PMN, o Movimento das Mulheres de Manaus, muito bem puxado pelo PCdoB, e aqui não tem partido, essa luta feminina, a luta dos povos indígenas, a luta da Amazônia, a luta das mulheres, não tem partido. Era hora de se deslocar para Manacapuru e fazer um ato público em Manacapuru em defesa das mulheres. Isso é o valor das Amazonas. Exatamente. Então, desculpa, não, eu me empolguei, claro, porque tudo bem, fiquei professor. puto de ver essa agressão. Você tá igual o Tuiuca. Não, a questão que se coloca é que tanto a direita quanto a esquerda em São Paulo, está tudo embaralhado ainda, né? Nós temos o PSB, o PSOL e o PT querendo a candidatura da esquerda. E na direita você tem o Ricardo Salles querendo também. Só esqueci com quem que ele está. Deve ter alguém do Novo. Deve ter alguém, exatamente. Então tá embaralhado o jogo. Vai ter que ser definido isso, né? O Bolsonaro vai ter que ter o candidato dele e o Lula vai ter que ter o candidato dele pra gente ver o conflito das forças. Isso, né? É verdade. Mas tá embaralhado isso. E é normal que o Boulos queira, né? Já concorreu a presidente da República, é deputado federal eleito, já concorreu à prefeitura. Agora, em termos de história, é importante mais ver votado, também, né? Mais votado. Em termos de história, é importante ver como São Paulo é tão significativo no processo eleitoral brasileiro, por isso nós estamos centrando a discussão em São Paulo, vendo essa conjuntura local, porque ele é, sem dúvida, a locomotiva política do Brasil. E veja o que aconteceu com o PSDB em São Paulo. Morreu, como diz, morreu o PSDB em São Paulo. Não tem governo, não tem prefeito. Acabou aonde? Nas Minas Gerais. E nas Minas Gerais também não tem mais força. Está lá em Santa Maria. Está reduzido a província de Santa Maria do Rio Grande do Sul. O PSDB, salvo engano, tem 3 governadores. E aqui no Amazonas está reduzido ao Plínio Valério. Perdeu o seu grande quadro, que era Arthur Virgílio Neto. Isso é um debate interessante para a gente fazer, inclusive, sobre a desidratação do PSDB, que por muitos anos foi o antagonista do PT no Brasil. E por isso é importante também o PT resgatar a vitória, ter um representante da Prefeitura de São Paulo. E por que não também o PDT? Por que não também a direita? Porque estão todos disputando o mesmo osso. São Paulo, se o candidato do Bolsonaro vence a prefeitura, ele toma o governo e a prefeitura, porque o governador é aliado do ex-presidente da República, né? Só para vocês terem uma ideia, o PSDB caiu de 29 cadeiras na Câmara para 13. Uma queda de 55%. E imagine você, meu caro, a queda na receita, hein? Na receita do partido, hein? Na verdade é que ninguém vê mais o PSDB como um caminho sólido politicamente. E é do bloco da social-democracia. PT, PSDB, PDT, é do mesmo bloco da social-democracia. Não tem comunismo, não tem processo revolucionário, não tem nada. É social-democrata, é reforma, não tem transformação. Tá certo. 7h41, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Jornal Poder e Opinião.
Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Com Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. Sete horas e 44 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, nesse momento em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Eu quero lembrar para vocês que a partir de hoje nós estamos também no Instagram do site O Poder, é isso mesmo, é opoder_com. Você pode nos seguir lá e o Poder e Opinião será todo dia transmitido ao vivo para você por meio de live. Assim como tem a live do Facebook, também agora tem a live do Instagram. Eu quero agradecer você demais que nos acompanha nesse momento pelo Instagram, pelas redes sociais. Olha só, tem um pessoal entrando aqui no Instagram, por exemplo, o Robério Máximos dizendo assim, ó, já passou da hora da população se posicionar para o que quer. Quer respeito ao ser humano ou quer lacração? É a pergunta aqui do nosso amigo que está nos ouvindo aqui, o Robério Máximo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tem muita gente entrando aqui, ó. A delegada Emília Ferraz acabou de entrar aqui, está nos assistindo nessa manhã. O Flaviano, o Pablo, o Elton Carlos está aqui também, a Thaís Honorato, o Alexandre também está aqui, a Lúcia Ribeiro. Tem muita gente aqui entrando pelo Instagram, nos acompanhando nesta manhã. Vamos voltando por aqui, meus amigos, com o professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Olha só, o número de brasileiros que dizem acreditar em uma piora da economia nos próximos meses aumentou em março, segundo dados da pesquisa Datafolha divulgada no último domingo. O levantamento sobre o tema é o primeiro feito após o início do governo de Lula. Segundo a pesquisa, 26% dizem que a situação econômica do país deve piorar nos próximos meses, mesmo os 26% daqueles que acreditam que não haverá nenhum tipo de mudança. No levantamento feito em dezembro, após a eleição de Lula, o percentual dos que acreditavam em uma piora econômica era 20%.
Uma queda foi registrada entre os que contam com uma melhora da atividade econômica, passando de 49 em dezembro para 46 em março. Foram feitas 2.028 entrevistas entre os dias 29 e 30 de março em todo o país, distribuídas em 126 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Professor Ademir, o brasileiro não está muito... Como é que eu posso dizer? O brasileiro não está muito otimista quanto à questão econômica dos próximos meses aí do país. Como é que o senhor avalia esse momento? Porque não temos clareza. O governo também não tem clareza do que está a fazer. Então, eu acho que a pesquisa é um instrumento para orientar a conduta, os encaminhamentos dos políticos. Mas muitas vezes os políticos não dão nem bola para isso. Mas é importante ter a pesquisa como referência. Então eu fico com a pesquisa mesmo, porque até hoje nós não temos clareza para onde vamos. Aquele fado português que toda vez que eu me lembro, eu faço uma recordação do senador Jefferson Pérez, que balbuciava, dizia assim: por que tu corres se não sabe para onde vais? Então nós não sabemos para onde estamos caminhando. E o caminhante faz caminho. Então, agora que está começando a aparecer uma luz no fim do túnel, com esse arcabouço fiscal, começa a se definir, então, uma meta, uma estratégia em termos de governo Lula na perspectiva do desenvolvimento social. Começa. Então, assim como os ouvintes e ouvidos na pesquisa, eu também fico com Lula, porque vamos supor assim, quem está no governo pode pensar de forma pessimista. Nós temos que pensar numa perspectiva positiva. E mais, isso não nos convence, nós temos que mostrar elementos. É aquela questão da temperatura. A temperatura é 30 graus, mas a sensação que temos é de 40 graus. Então nós temos que pensar nessa perspectiva. E o Lula fez uma metáfora ontem significativa, dizendo: olha, os economistas pessimistas estão dizendo que o nosso PIB será um pibinho, como dizia o Bolsonaro em relação àquele coreano, japonês que ele encontrou no aeroporto de Manaus. Mas e o Lula então vem: nós vamos fazer isso, nós vamos correr para melhorar. Mas não basta a vontade do príncipe, a minha vontade. É importante nós termos estratégias, o que fazer, nós vamos investir em quê, qual é o capital que nós temos para fazer investimento em economia pública. Nesse sentido, é importante. Então, mas se eu tenho um bom cavalo, eu posso disputar, dizia o Lula. Se eu tenho um pangaré, eu vou perder a corrida. Então, é necessário que o governo brasileiro governo Lula tome referência às questões dessa pesquisa, que essa pesquisa aponta a vontade geral, a vontade popular e a expectativa. Sobretudo, nós estamos trabalhando em cima de determinada expectativa. Tem gente que aposta no pior, no quanto pior, melhor. Eu aposto que nós temos perspectiva. O Brasil é grande, é muito maior do que o Bolsonaro, é muito maior do que o Lula, mas requer uma inteligência orgânica, estruturante, capaz de pensar a economia numa perspectiva de avanço, de inserção, de inclusão, e não pegando esse fato que está acontecendo em São Paulo, dessa limpeza da pobreza feita nas calçadas de São Paulo, como se nós, povo pobre, nós, povo excluído, fôssemos lixo na economia nacional. Vamos trabalhar nessa perspectiva, não só o governo federal, mas os governos estaduais e o governo municipal. Eu acredito nessa possibilidade, porque o Brasil é muito maior. Perfeito. Brian, o que esses números dão de indicações para o governo Lula acerca do momento econômico que o país vive? O Brasil que o Lula pegou, Thiago, ele é diferente do Brasil de 2003, né? Você tinha toda uma vantagem internacional e também uma vantagem da nossa moeda, né? Da nossa organização. 2023, 20 anos depois, a gente tem uma alta taxa de desemprego, nós temos uma moeda desvalorizada, né? É só você ver aí a cotação do dólar, né? Você vê uma grande parte da população, isso de fato não mudou, a margem da sociedade no sentido econômico,
seja, muitos pobres, muitos desempregados, muitos vulneráveis, né? E o caixa está vazio, né? Então, esse cenário ele é muito delicado e muito diferente, me parece. Até o clima, aquilo que a gente chama de clima político, é diferente, né? Porque em 2013 é a história do metalúrgico que chegou à presidência da República. O Lula chega muito mais desgastado, Lula chega muito menor, né? Bem ou mal, fala-se, mas ele não é mais... Ele é um, sei lá, descondenado, tal, mas ele ainda é tido pela sociedade como alguém que passou pela cadeia e saiu, né? Então isso também o desabona de alguma forma, né? E aí pode ser preconceito de alguns ou não, mas é assim que a sociedade pensa. Então veja, o Lula ainda não se provou. Essa que é a questão fática. Ele ainda não se provou, o governo ainda não se provou, e aí a gente também, nesse início de governo, está quebrando aquele paradigma que o Ciro Gomes falava muito, por exemplo, dos 6 meses, que é a tal da lua de mel. Então o Lula não está aproveitando bem essa lua de mel, né? Que segundo alguns especialistas, nos primeiros 6 meses da legislatura, o Congresso ainda está muito bagunçado, ainda não sabe muito bem para onde vai, então é o momento do governo propor e passar coisas. Veja, se o Lula está tendo essa dificuldade nessa tal lua de mel, chamado, quiçá nos próximos 3 anos e meio, né? Então, não vai ter populismo, não vai ter retórica que salve esse governo. Ou ele encabeça medidas estruturantes, reformistas, né, como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária. Agora fala-se, por exemplo, da questão de mexer novamente no ensino médio, anulando ali a reforma do ensino médio do governo Temer. Isso é uma discussão que parece que o presidente está querendo comprar para tentar acenar para os seus apoiadores desse setor da educação, né? Então, ele vai ter que mostrar trabalho, né? Por exemplo, me parece que ficou para início do mês que vem o tal do reajuste da tabela do imposto de renda, que ficaram de fazer na data do dia do trabalhador, né? Isso aí já é alguma coisa de concreto. Ele tem que mostrar alguma coisa de concreto. Entendo o que ele fez com o Bolsa Família, voltou o nome e tal, garantiu os R$600, ok, né? Mas ele vai ter que se provar o tempo inteiro, né? O povo ainda sente a questão econômica. Os preços ainda estão subindo, né? Você ainda não tem um equilíbrio na inflação. Tá essa briga com o Roberto Campos Neto, que também ninguém tá vendo uma luz no fim do túnel, né? E aí a Selic segue 13,75, o que não ajuda o governo. Evidentemente, eu não estou dizendo que o Banco Central faz isso como o governo quer que pareça ser, como se o Roberto Campos tivesse alguma implicância. Me parece que o mercado o mercado não está achando estranho, sob o ponto de vista da conjuntura econômica, essa taxa de 13,75. Só quem está vendo essa taxa como absurda é o governo. E aí, isso tem que ser debatido, isso tem que chegar ao entendimento. Mas me parece que ainda não está próximo disso acontecer. Então, ele está numa ilha, ele está ilhado, não tem uma canoa à vista, né? E, infelizmente, a gente está aí indo para o 4º mês de governo. Vai se perder esse período da tal da a lua de mel. A lua de mel. Vai perder a lua de mel e aí eu não sei o que vai acontecer depois. Professor, 1 minuto. Não, 2 minutos. Pensando muito também sobre o governo Lula. Nos primeiros mandatos era assim, por exemplo, quando nós temos um sistema de coalizão no Brasil. O presidente ganha a eleição, mas ele tem que negociar com o Congresso Nacional. Isso é ruim? Não, não é ruim. É importante porque o presidente, o executivo, vai ter que negociar em bom termo com o Congresso Nacional. Sem ser aquela questão do mensalão, do toma lá da cá, do comprar voto e etc, etc. Tem que fazer uma negociação política. Isso não temos conseguido muito, né? Porque os interesses econômicos, muitas vezes, têm sido muito maior do que os interesses
nacionais, Em nacional popular. Em 2003, professor, o presidente da Câmara era aliado do... Não, também não era. Também não era. Então é uma conjuntura Então é necessário pensar... parecida. É parecida. Então, primeira coisa que temos que pensar é o sistema. Então, qual era a estratégia do governo do PT, governo Lula? Quando tem tensão com o Congresso, corria para resolver via transversal, que eram os movimentos populares. Daí que nasce o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma forma transversal de movimento popular. E aí se configura o lulismo, que é o populismo dentro do executivo, entendeu? O que o Lula está adotando agora, ele adotou no governo anterior, mas agora com muito mais destaque e relevância, é a sua relação internacional. Entendeu? Tá aí uma área que supostamente está... Pois é, ele está correndo atrás de apoio internacional. Quer dizer, ele já garantiu o Bolsa Família, então está garantido o espaço interno, a questão da força popular, esse do nacional popular, que nós chamamos de populismo. Nesse sentido, ele está acenou bem para base. Sim, isso é que eu estou chamando a atenção. Okay. E agora está apostando, por exemplo, nessa ida à China. Essa ida à China é uma caravana, né? E vai de agora, dia 11. A equipe que já foi na frente já está lá, inclusive, já está lá esperando pelo Lula. Quer dizer, nesse sentido. Então, está apostando, já esteve nos Estados Unidos, esteve na América Latina quase toda, e agora aposta na China, no sentido de captação, de articulação de recurso para o Brasil. Tá? Quer dizer, está apostando nesse capital externo. Vejo isso como uma possibilidade viável. Agora, por outro lado, também é necessário denunciar o cinismo de alguns agentes públicos, por exemplo, do presidente da Câmara, do toma lá da cá, aquele cinismo. Ele está pensando mais nas Alagoas, nas oligarquias alagoanas, do que no Brasil. Tá? Então, é preciso... Nós estamos com um grave... O governo brasileiro, o Lula, está com um grave conflito com o Congresso Nacional. Tá? Ao mesmo tempo, está em paz com o STF. E agora vamos ver essa questão da nomeação, como é que vai ser. Então, tudo isso está vindo. Agora, temos que avançar politicamente, economicamente. Tem que pensar em emprego, tem que pensar em trabalho, professor, e tem que pensar numa economia política inclusiva, não que seja exclusiva. Sexta-feira, agora, acaba o prazo do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, de indicar o nome para a superintendência da SUFRAMA. Ele prometeu na última reunião do CAIS aqui que em 2 semanas teríamos um novo nome. E tu acreditas? E tu acreditas? Olha, a gente dá o benefício da dúvida. Da dúvida. Então, sexta-feira... Quarta-feira acaba a semana. Quinta-feira já é feriado. Sexta é feriado. Não, quinta já é facultativo. O serviço público já é facultativo quinta-feira. Quinta, sexta, sábado. E vamos só... Depois da volta do Lula... Ele vai viajar dia 11 e volta quando? Vai ficar praticamente uma semana na China. Ou 4 dias ou 5 dias na China. Ou seja, não vai sair agora, né? Então, a Zona Franca de Manaus só pós-China. Tá certo. O resumo da obra em 10 segundos, Thiago, é que o Lula agradou, o professor falou muito bem, a classe E. Né? Agradou a classe E. Isso. Entretanto, a C e D, que é as pessoas que vão de 1 a 3 salários mínimos, de 3 a 5... elas são as principais que enfrentam esse dilema no supermercado, que é a chave aqui. É o impacto maior no bolso, né? B e A normalmente não vota no presidente, historicamente. Né? Então, você veja, o Lula precisa encontrar uma forma de agradar as classes C e D. Precisa. E ele já está trabalhando nisso. Hoje eu lia uma matéria no site do Estadão, em que o Fernando Haddad propôs aí a criação de um fundo com recursos da Petrobras, inclusive, para a troca da frota de veículos do Brasil. Veículos com mais de 15, 20 anos de uso. O cidadão vai ter acesso a um recurso aí para trocar o seu veículo e ter um veículo mais novo, menos poluente. Então já é o Lula trabalhando aí para acenar a essa classe C. C e D também vai importar muito uma isenção maior no IR. Imposto de renda. Vai estar aqui que também. foi promessa de campanha e não foi cumprida. O que é que nós temos que pensar? E a picanha, a famosa picanha. O que é que nós temos que pensar assim também? 1 minuto, professor. A questão da pesquisa. O Lula vem da classe trabalhadora, vem do embate sindical. Então, já passou por isso. A questão econômica é determinante.
Só que a partir de 70 para cá, sobretudo 80, vem novas categorias com a questão étnica, a questão de raça, que nós estamos discutindo muito no Brasil e no mundo todo, né? A questão da LGBTI+, tudo isso faz parte hoje de um processo. Pois é, não, mas quebrou com aquele paradigma dominante da economia, da economia como determinante. No entanto, Tiago, na última instância, o que vale ainda é o econômico. Sim. Você pode, por exemplo, o Lula começa discutindo essa questão étnica no Brasil, que é a questão Yanomami. E já vimos que índio não dá voto. Vocês vão ficar puto comigo. O meu amigo Tuiuca, nós somos parentes, Tuiuca. Índio não dá voto. Tinha até o preconceito no Brasil que aquele candidato que põe o cocar na cabeça não se reelege. Era a discussão. E foi exatamente que o Lula começou. Bolsonaro começou com a questão étnica, com a questão lá de Roraima, dos Yanomami. Está perdido lá o caso do Lula lá. Tá certo. Está gastando os tubos e não tem. Aí vem a questão racial, étnico-racial. Aí tem a questão da LGBTI+. Tudo nós temos que pensar. Minha gente, tudo isso é importante no processo político e tem que garantir o direito, está garantido na peça constitucional. Mas o econômico é determinante. É claro que nem sempre é dominante, mas é determinante porque bate no bolso, como dizia o Paulo Freire, se queres valorizar o professor, bate no bolso do professor e o seu coração aquece. Olha aqui, professor, tá o Pedro está nos assistindo. Grande abraço para o nosso amigo Pedro Batista, que já está aqui assistindo e acompanhando o Poder e Opinião. 8h03, a gente vai fazer mais um intervalo aqui e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, não. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder.
8 horas e 7 minutos na capital amazonense, com chuva já aqui na capital amazonense, muita chuva, dá para ouvir lá fora. A gente está de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Morada do Sol, Aleixo, São Francisco, enfim, os bairros da zona centro-sul e adjacências. Se quiserem conectar aí na 87.9, a Rádio Logos vai tocar aí para você e você vai nos ouvir aqui no Poder e Opinião. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui conosco. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião mandando mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí. É o 9299485 8526. 92994858526. Participa, manda sua sugestão de tema, de entrevista e interage também com a gente aqui, com os nossos analistas políticos, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Quero agradecer demais você que está nos acompanhando hoje pelo Instagram. Muita gente aqui conectado no Instagram do site O Poder e assistindo a nossa live que teve início nesta terça-feira. Olha só, tem muita gente mesmo aqui assistindo a live do Instagram do Poder e Opinião. Olha só, meus amigos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal espera arrecadar entre 12 e 15 bilhões de reais com a tributação de sites de aposta. Haddad declarou também que há grandes empresas de varejo online se beneficiando das regras tributárias do nosso país. Abre aspas. As empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo concorrência desleal de um ou dois players mundiais estão pedindo providências para a Receita. De acordo com o ministro, tais medidas vão se tomar para incrementar as arrecadações previstas pelo governo entre 110 bilhões e 150 bilhões. Brian, agora a tributação dos sites de aposta. Sua análise. É um tema delicado, né? Veja, normalmente é um setor, esses setores ligados a algum tipo de vício, vamos dizer assim, porque tem pessoas que são viciadas em jogos, né? Normalmente a estratégia do Estado é usar o imposto como um fator inibidor do vício, ou seja, torna aquela operação ou aquele produto mais caro para que aquilo iniba aquele comportamento, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar, ministro Fernando, que o Brasil já paga muito imposto, né? O Brasil já paga muito imposto. É necessário a gente ter ciência disso. Nós não podemos, sob hipótese alguma, colocar a faca no pescoço do empreendedor brasileiro, né? E também nós não podemos achar que o Estado deve regulamentar o comportamento de quem quer que seja. Isso não é atribuição do Estado, né? Nesse aspecto eu sou profundamente liberal. Ou seja, não cabe ao Estado regular o comportamento da sociedade, não cabe ao Estado dizer o que alguém tem ou não que fazer, né? Princípio até do direito, né? Somente em virtude de lei alguém é obrigado a fazer alguma coisa, né? Então, veja, evidentemente que eu sou contra as fraudes fiscais, eu sou contra a sonegação, mas nós temos que discutir com o Brasil um modelo de tributo, um índice tributário que não seja uma sentença de morte para um empreendedor brasileiro, né? Haddad disse ainda que considera viável a aprovação da reforma tributária no Congresso até outubro deste ano. Parece até que já aumentou o prazo, né? O prazo era no primeiro semestre. Vocês vejam que o negócio está começando a mudar, como a gente vinha falando. Então, veja, essa proposta, a gente vai ter um embate lá no Congresso Nacional. Devem ter lobistas nesse sentido, claro. Não tem a menor dúvida, né? Porque é aquela coisa, o brasileiro é feliz até que vem... Por exemplo, a gente teve uma guerra com os streams, né?
A Netflix, quando surgiu, por exemplo, era uma coisa maravilhosa, barata, tal, todo mundo tinha, todo mundo dividia a senha, agora tá acabando. Agora não pode mais compartilhar as senhas. Não pode mais compartilhar, ficou caro. Isso deixou muita gente chateada. A felicidade do povo é um negócio muito triste. Então, veja, nós temos que chegar nesse entendimento. Ninguém aqui vai defender fraude fiscal, sonegação, tá? Entretanto, a gente precisa refletir, e me parece que o brasileiro ele já tem uma opinião muito formada a esse respeito, de que nós já pagamos os maiores impostos do mundo, né? E aí tem uma outra ilusão, Thiago, professor, que é a que eu falo aqui. Que o cara que ele tem essa tara pelo Estado, me desculpa a palavra, ele tem essa ideia de que é o empresário que vai pagar. Não vai! Isso já está provado há mais de 100 anos, que não é o empresário que vai pagar o imposto alto, é o consumidor final. Então, é o consumidor que pagará a conta. Não é o empresário, não é a plataforma de aposta. Não é. É o consumidor. Infelizmente, eu temo por essas pessoas que são viciadas em jogos, porque infelizmente muitos aí jogam a sua família no limbo por conta do vício, infelizmente. Meu caro, o governo Lula fez uma opção. Nos manuais de política temos uma regra: se queres fazer o mal, faz de uma vez só. E faz no início do governo. E eles decidiram, o governo Lula decidiu fazer a maldade agora. Ele poderia ter trabalhado a reforma administrativa, mas eles optaram pela a reforma tributária, tá? Então a primeira coisa foi a opção. Sim. Por que não a reforma administrativa? A reforma administrativa seria cortar na própria carne, entendeu? Acabar com essa farra que tem hoje. Nós temos um déficit muito grande em termos de servidor público. Nós temos empresas públicas como FUNAI, como IBAMA, como as universidades federais estão precisando de agentes, de servidores, tá? E tem outros lugares que estão aí cheio de parentes, tem que chamar, então teria que fazer uma discussão sobre isso, sobre a reforma administrativa. Eles optaram fazer a reforma tributária. E agora tem que arcar com isso. E o que eu estou vendo também, analisando de perto, é que são duas práticas pedagógicas diferentes. O Lula parte para o conflito. É uma pedagogia do conflito, tá? Que é muito usado na esquerda. E o Haddad, por sua vez, ele tem que agradar o príncipe e tem que agradar o mercado. Então o Haddad está num papel fundamental em termos de unidade estruturante para a economia brasileira. Tanto que ele está conversando, ele não vai na pedagogia do conflito, ele vai na pedagogia do acerto, da concordância, do consenso. É o que ele está tentando fazer. Segundo, o Estado não produz nada. Então, o que eles estão fazendo? Olha aí, o professor. A questão, não produz. Quem produz somos nós, trabalhadores. Veja aí o nosso Parque Industrial de Manaus, que produz, os trabalhadores de Manaus, da Zona Franca de Manaus, produzem quase 28 bilhões de dólares. Tá? Então, é importante. E nós que produzimos aqui análise, nós somos trabalhadores também. Trabalhadores, estamos aqui produzindo, pensando e refletindo e debatendo com você o presente e o futuro do Amazonas e do Brasil. Então eu queria chamar a atenção essa prática pedagógica do Brasil, dessa unidade, do papel que o Haddad tem, a articulação que o Haddad está fazendo entre o príncipe Lula e as massas, e o mercado, né? O executivo e o mercado buscando uma certa unidade, e ele está chamando a atenção de onde é que ele vai tirar. E aí que devemos ficar atentos. Ele está falando que existem segmentos no mercado brasileiro que não estão pagando tributos. E que ele está chamando até de contrabando. Esse mercado internacional da China, por exemplo. É gente importando da China produtos que não pagam um tostão para o Estado brasileiro. Então é necessário que se tenha um tributo. Acabar com esse contrabando que ele mesmo chamou de contrabando. A questão aqui, professor, é que o governo Lula ele foi eleito sob a alegação de que o brasileiro teria uma vida melhor com o governo petista. E aí você chega e começa a criar tributos
você acaba atrapalhando a vida Não, mas do não se brasileiro. tem uma vida melhor quando você não tem um crescimento econômico. É isso que nós estamos discutindo, o governo Lula. O crescimento econômico. Não, você está falando de crescimento e de onde é de que... receita. Não, mas só há crescimento quando tem receita. Pois é, só que... É isso que nós estamos discutindo. Só que... E da onde é que vamos tirar a receita? Daqueles que estão burlando o Estado. Pois é, só essas que aí... empresas que estão vendendo estão pagando algum tributo? Eu concordo com o Brian quando Nenhum. ele diz que o Lula ele acena bem a classe E e esquece as demais classes. Exatamente. Porque ele furou o teto de gasto para fazer o Bolsa Família. Ele vai começar a tributar algumas coisas hoje em dia, que são de algumas classes em favor da classe menor. Essa preocupação que estou levantando, que não sobra para nós na Zona Franca de Manaus. Esta é a preocupação que eu tenho. Ele vai tributar os jogos? Vai. Ele vai tributar esse comércio internacional que vem da China para o Brasil, que não é... Ele fala de 2 bi. Então é importante isso tudo feito à margem do Estado. E você estava pensando sobre isso. Da mesma forma que o Estado é omisso na Amazônia, o Estado é omisso na Amazônia, que favorece o narcotráfico, favorece todo esse avanço do crime organizado na Amazônia, a mesma coisa está acontecendo no mercado internacional. Isso é, realmente, eu concordo com o Haddad, é um contrabando. O Estado tem que operar nesse processo. A questão é que esse tipo de relação comercial é nova, né, professor? É o e-commerce que Eu a gente sei. fala. Então é uma compra que você faz lá na Europa e ele te entrega aqui. Mas é uma discussão que o Estado tem que ter. Professor, é o seguinte... A maior felicidade do pessoal da classe... Trabalhadora? Da classe trabalhadora, C&D, classe trabalhadora. É você abrir um negócio aqui na Shopee e você comprar um negocinho... Um vestido de 15 reais, a mulher gosta. Um negócio, ou na... Como que é? Shein? Tem uma... Isso, Shein. Ou no Alibaba, ou no não sei o quê. E aí chega o pacotinho na sua casa e tal... E aí, mas isso aqui é a felicidade do povo. Tu estás pensando individualmente. Ai, na China só se fala em milhões. O meu amigo Dedé, vou fazer a propaganda da Raimo. Se o senhor analisar... Raimo chegou lá, o chinês disse para ele, olha, tá aqui o celular e tal. Quantos milhões o senhor quer para levar para o seu Brasil? Então, não podemos pensar individual, não. O Dedé me deu uma lição dessa economia chinesa. Porque o Brian, o senhor analisa de maneira macro. O Brian está analisando de maneira sentimental e individual. Individual, mas não no sentido de que somente eu usufruo disso. Eu estou falando como uma experiência coletiva. Hoje em dia, meus contemporâneos, pessoal que é abaixo de 30... Eu não conheço um que não faz compra nessas plataformas. Sim, concordo. Então, hoje em dia, cresceu nos últimos 5, 10 anos você pode continuar fazendo. Mas agora vai ficar mais caro. Você pode continuar fazendo, mas isso não pode ser uma ação paralela ao Estado. Inclusive, você está fazendo um ato desleal com aquele teu concorrente que paga imposto. Não, isso que o Haddad fala. É isso que o Haddad está dizendo. Então, com relação eu concordo. O caminho é o protecionismo. Uma relação Que protecionismo? Mas é lógico, professor. Eu estou dizendo que o Estado não produz nada. O Estado não produz nada. De onde é que o Estado produz? Da receita. E essa receita está correndo paralelo. Mas o jogo de azar na internet gera bilhões de reais. Jogo de azar. E isso o Estado está à margem? Não pode ficar à margem. Essa questão vale uma discussão. Agora, veja bem. Por que eu digo que é protecionismo? Porque o argumento central do Haddad aqui é a reclamação de empresas estrangeiras e brasileiras. Locais. Ou seja, ele vai tributar a indústria internacional e isso ele vai inibir as importações para tentar, na cabeça dele, privilegiar a indústria nacional. Isso é apenas uma vírgula. O que ele quer é captar essa receita para o cofre público. É isso que ele quer. É isso que ele quer. É uma vírgula só. É apenas uma vírgula. Ele quer a captação dessa receita. O senhor está falando a verdade dos fatos. Eu não estou mentindo. Eu sou um homem de coração puro. Graças a Deus. Agora que o povo não gosta disso, ele não gosta. Não, o povo não gosta. A tributação nunca é bem-vinda em um país que tributa altissimamente o bolso do consumidor. Isso é fato. Mas não precisa correr essa empresa paralela e poderosíssima. Eu lembro, por exemplo... E tem uma discussão, onde é que paga o imposto? Na origem
ou no fim? É outra lembro, discussão por exemplo, que está se É a guerra Professor, fiscal. a guerra Isso o Ciro discutiu muito com os seus Eu lembro em assessores, 2019, eu trabalhava na Câmara Municipal de Manaus e começou a tramitar o projeto de lei de regulamentação do Uber. Não foi do Uber, dos aplicativos de transporte, né? Uber, 99, enfim. E, inicialmente, a proposta da prefeitura, ela inviabilizava praticamente o serviço na capital. E aí os vereadores começaram a debater, aquela coisa toda. O fato é que, se você lembrar, de 2019 para cá, o preço do Uber aumentou. Por quê? Porque há uma tributação olha aí. para o município. Mas também, naquele momento, corrigiu-se uma distorção. Por quê? Como o escritório, por exemplo, da Uber ficava em São Paulo, todo o ISS ficava em São Paulo. A origem. Mesmo que a corrida fosse em Manaus, em Belém, em Belo Horizonte, o ISS ficava em São Paulo. Fiscal. É a guerra Quando fiscal. se resolve isso, aí tudo bem. Agora, quando você coloca 1% do valor da corrida para a prefeitura a título de... ISS? Da prefeitura liberar o serviço na capital, sim, aí sim. você já encarece. Como E não condicionante. encarece para o motorista, encarece para o consumidor. Sim, é verdade. É exatamente É isso verdade. que o Brian está falando. Exatamente. Estamos 8h23, falando- a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Poder e Opinião. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria e diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Oito horas e 26 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas,
a rádio do site imediata, em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, deixando sua sugestão de tema, de entrevista e interagindo conosco por mensagem de WhatsApp. Anota o número aí, ó, 92994858526. 92994858526. Meu amigo Elton Carlos Negreiros está aqui preparado para receber a sua interação. Quero lembrar também que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e também informativa. É muito fácil, entra na sua loja de aplicativos aí agora, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clica lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode nos acompanhar em vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação diária da ZLZN, com muita música e informação. Depois do Poder e Opinião, vem o meu amigo Elton Carlos com o Banzeirão ZLZN. De tarde tem o meu amigo Anderson Nego Bom, com muita música também para você embalar a sua tarde para finalizar a noite, meu amigo. Momentos A2, o programa mais romântico da Rádio Amazonense, com meu amigo Anderson Silva. O cara é bom, né, professor? É chamada Voz de Veludo. Voz de Veludo. O homem é bom. Então, olha, a nossa produção está dizendo que tem uma mensagem para o professor Vamos aqui responder. No nosso Instagram. Será que é só batida? Será que é elogio? Porque o Haddad comete um erro esdrúxulo na carga tributária, ele vai criar um protecionismo para equilibrar os erros? Não. Disse aqui o amigo Fabian Guerra, está aqui. Mas já tem outras pessoas aqui participando. Pegando ganho. Pode mandar a sua mensagem aí que a gente vai interagindo por aqui. Vamos agradecer, né? Muito obrigado a você que nos acompanha. Os nossos interlocutores, nós estamos aqui conectados, nós já avançamos na categoria. Antigamente era integração, relação, hoje é conectados. Olha só, minha amiga Ariana Nogueira também, lá do Ceará, está acompanhando a gente aqui no Poder e Opinião. Muito obrigado aí pela sua companhia. Compartilha aí com os nossos amigos cearenses. Acho que é importante essa indagação que nos fazem, porque quem paga tributo, claro, são os empresários, mas na hora, na conta final, a fatura vai para nós. Quando eu fui comprar água no sábado, era R$5, agora já está R$5,50. Lá no intermediário está R$8, R$10, quer dizer, é dor no bolso. É dor no bolso, professor. Vamos lá, meus amigos, vamos trocar de assunto aqui. Olha só, em visita à Câmara Municipal de Manaus, o deputado federal Saulo Viana informou que o relator do grupo de trabalho da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e o coordenador do colegiado, o deputado Reginaldo Lopes, vão cumprir a agenda em Manaus na próxima semana. Entre os compromissos estão previstas visitas às fábricas do Polo Industrial de Manaus e audiência pública sobre a Zona Franca de Manaus. O parlamentar aproveitou o tempo concedido na tribuna da casa para estender o convite da programação aos vereadores para que possam colaborar com a agenda. Dos 13 membros que compõem o grupo, 3 são representantes do Amazonas, além de Saulo Viana, Adail Filho, do Republicanos, e Sidney Leite, do PSD. Vamos conferir um trecho desse pronunciamento aí do deputado Saulo Viana ontem na Câmara. Solta aí, meu amigo Will. Também tem um grande desafio, que é a falta de credibilidade da reforma tributária, uma vez que mais de 20 anos a reforma tributária é discutida no Congresso Nacional e pouco ela avançou. Porém, agora a gente chegou no momento que é crucial de poder andar com essa reforma que é tão importante para o nosso país. E no dia 14 de abril, daqui a 2 sextas-feiras, irá acontecer uma visita do grupo de trabalho. Principalmente o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro da Paraíba, juntamente com o coordenador, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, juntamente com outros integrantes do grupo, farão uma visita aqui na nossa cidade de Manaus. E a gente aproveitou para estender esse convite, essa agenda que vai acontecer aqui, para poder visitar o Polo Industrial de Manaus, para também convidar todos os governadores da região norte, para que a gente possa discutir também a reforma tributária no âmbito federativo, porque ainda existe muita dúvida dos governadores e dos prefeitos por conta da perda de arrecadação que pode acontecer, uma vez que a ideia da reforma tributária é que a gente tenha um imposto único, e esse imposto único irá sendo distribuído para os estados e municípios, e isso é uma dúvida ainda muito grande nos entes federativos. Então, a ideia
da nossa agenda aqui no dia 14 é poder visitar algumas das indústrias, das principais indústrias da nossa Zona Franca de Manaus. Depois a gente possa fazer uma audiência pública para discutir somente o tema Zona Franca, mostrar ao longo do tempo, desses mais de 50 anos da Zona Franca, quais são os benefícios que ela trouxe para o estado do Amazonas, para a região norte dos estados que também têm os benefícios da Zona Franca de Manaus. E no segundo momento, também a gente fazer uma agenda com os governadores e prefeitos da região norte para poder discutir a reforma... Fala do deputado Saulo Viana, deputado federal pela União Brasil aqui do Amazonas, que faz parte desse grupo de trabalho aí da reforma tributária. Professor, eu queria até fazer uma meia-culpa aqui. Há alguns programas atrás eu fiz críticas à bancada federal do Amazonas, sobretudo pelo fato dela ser uma bancada neófita, né? Dos 8 integrantes, 4 são deputados de primeiro mandato, inclusive o deputado Saulo Viana. Mas é fato que eles estão trabalhando nesse principal tema, que é a defesa da Zona Franca, e merecem os parabéns nesse momento. Então, refaço aqui os nossos parabéns. A minha crítica, refaço, isso é o papel do analista político, saber que errou em um momento e analisar os fatos. Em primeiro lugar, nós temos 3 deputados nesse grupo de trabalho. São Paulo tem 5 deputados. A composição desse grupo foi uma luta interna. Eu falei com o deputado Sidney Leite, ele me disse, não foi só chute da canela, não, foi dedo no olho. Quer dizer, para mostrar o quanto foi difícil essa composição desse grupo. E o Amazonas emplacou com 3 candidatos, com 3 deputados nesse grupo de trabalho. E são pessoas que estão mostrando o trabalho. Estou gostando muito dessa relação com a Câmara Federal e a Câmara Municipal, isso é importante. Tem que fortalecer essa relação com a Assembleia Legislativa do Estado e reunir aqui os empresários e o movimento sindical. O movimento sindical tem que participar efetivamente nesse processo. Eu penso até o seguinte, eu acredito que já tenha sido feito, que antes de vir para cá, os vereadores já tenham recebido os relatórios técnicos da visita. E isso passa pelo Paulo Derney e pela Secretaria de Fazenda e pela própria Sulframa. Quer dizer, o relatório técnico, acho que nós chamamos súmula executiva, um resumo executivo do relatório técnico. Entrega para os nossos convidados, os deputados que virão para cá, que é o relator e o presidente, para eles já terem conhecimento do que se trata aqui. Não se trata aqui de uma questão de um bate-tambor, não. É produção sofisticada, complexa, de robótica que nós temos no Polo Industrial de Manaus. Louvável iniciativa do deputado Saulo Viana, louvável a iniciativa do Sidney Leite e são 3, né? Adail Filho. Eles estão de parabéns e vamos continuar lutando pela nossa Zona Franca de Manaus, que é a nossa plataforma de desenvolvimento da Amazônia Legal. São 500 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo Polo Industrial, Brian? É a hora do convencimento. Né? Perfeito. O grupo de trabalho é importantíssimo. Né? É um grupo de trabalho que já vem aí, não lembro bem a data da sua formação, mas já tem algum tempo, já várias semanas já de trabalho. E é a hora do convencimento de mostrar para os expoentes de outros estados a importância da Zona Franca de Manaus, não somente para o estado do Amazonas, mas para o Brasil, né, sobre a necessidade e o papel social e ambiental, sobretudo, da Zona Franca de Manaus. É uma grande luta, não é fácil. Né? Os paulistas, eles têm uma coisa que eu admiro, professor, que é um amor pelo seu estado e pela sua terra um pouco maior do que o nosso. É necessário a gente reconhecer. Tem pessoas aqui que, se tivesse uma passagem de avião, amanhã embarcariam e nunca mais voltavam daqui. Né? Tem gente que não tem amor nenhum por isso aqui. Tem política do Amazonas que, em vez de investir aqui, está investido em Miami. Nós sabemos. Tem vergonha não, é estratégia de não investir aqui. Então está comprando apartamento em Miami, armando lojas em Miami. Quer dizer, são traíras da economia popular do Amazonas, traíras da nossa economia. São traidores da própria causa, como diria o antigo filme. Então, veja, é a hora de vender o peixe,
né? Vender o peixe. Ganham o dinheiro aqui e vão investir em outras fontes. Isso. Né? E é necessário os nossos políticos terem mais amor por isso daqui. Né? Os sulistas, né, os gaúchos e os paulistas, eles têm muito essa questão do... inclusive, o Sul teve um movimento separatista, né? Sim. Nós tínhamos aquele negócio, o Sul é o meu país, vocês lembram disso? Lembro. Né? Então, é necessário... Até hoje existe esse movimento com separatista, certeza, um grupo minoritário, mas ele ainda existe, sim. Então, aqui tem esse problema. Tem esse problema de que nós temos, infelizmente, uma parcela da população que tem pouco apego ao que é nosso. Essa semana escrevi um artigo sobre isso, porque constantemente nós somos chamados a pensar, os paraenses vêm aqui e fazem um festival do Pará, né, aqui dentro de casa, e é importante, tem uma comunidade paraense, a gente participa, mas por que a gente não faz isso também em Belém do Pará? Então eu escrevi, né? eu fiz uma pequena reflexão, sabe que na internet a gente tem que fazer aquele post pequeno, não pode ser textão. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Pois é, aí eu coloquei essa questão, como é que poderia ser em termos de colaboração? A colaboração é o seguinte, nós temos uma fundação de pesquisa, de amparo à pesquisa do Amazonas. FAPEAN. E deveríamos ter uma política de pesquisa. O governo do estado, se tiver interesse, teria que fazer um projeto de pesquisa para a gente fazer um levantamento sobre cultura. E aí bate com o que vocês pensam também, numa linguagem gramsciana. É preciso pensar o quê? A cultura do Amazonas. Por exemplo, eu estava pensando muito sobre isso. Eu tenho uma pesquisa que o Sebrae me apoiou e nós publicamos pela universidade, que foi Iconografia do Amazonas. Eu estava começando a pensar sobre a questão da mesa da Amazônia, a questão da comida do amazonense e do paraense. No Pará, o peixe é o peixe de escama. No Pará, o peixe dominante é o peixe liso. Sim. No Amazonas, o peixe é de escama. Sim. É o jaraqui e o tambaqui. Sim. E isso é sinal de identidade. Então, quais são os ícones da nossa cultura que marcam a nossa identidade? Então, é importante chamar a atenção. E por isso eu estou propondo, no meu texto, que eu não sei se o governo tem interesse, né? Mas se tivesse interesse, fazia um projeto de pesquisa pela FAPEAN, que demora 2 anos, reúne um grupo de pesquisadores para se pensar uma política identitária de cultura do Amazonas, articulado com a SEDUC, com a CEMED, articulado com os elementos culturais, os conselhos de cultura do Estado, para revigorar a nossa identidade. O Pará, o cara anda com a bandeira, anda com a camisa do Pará pela rua do Amazonas, anda com a camisa do Paysandu, Papão da Curuzu. E nós aqui, nós amazonenses, temos vergonha da nossa cara de índio. Juro pra vocês. Uma vez eu estava andando na praia da Ponta Negra, amarrado aqui com a bandeira do Amazonas. Aí um banhista me parou, por que tu tá abraçado com a bandeira dos Estados Unidos? Olha só, para você ver. Essa é a realidade. Professor, o senhor fala sobre isso, essa questão da importância cultural, e todo mundo sabe aqui, fui aluno do professor Olavo de Carvalho, e ele falava sobre essa questão de como a cultura ela é repassada e esse sentimento de pertencimento é repassado por meio da poesia, da arte, enfim. Isso. E o gaúcho tem muito isso porque, de fato, as escolas no Rio Grande do Sul, o povo gaúcho passa como tradição as grandes histórias lá do Farroupilhas, enfim. Aqui nós não conhecemos. E nós não temos, a gente não sabe quem são os nossos heróis. Os nossos heróis estão ligados muito e para completar, tiraram geografia do Amazonas da escola. Nós não temos história do Amazonas, nós temos história do Amazonas? Não sei. Geografia eu sei que não tem, porque a professora Gleice vem denunciando isso em praça pública. Então é necessário começar a pensar a nossa história, a nossa geografia, a nossa cultura, numa perspectiva de políticas públicas. E nesse termo eu estou propondo que a FAPEAN não tem autonomia para isso, mas o governo, como política, deveria estabelecer um projeto, valor identitário da cultura do Amazonas. Eu publiquei, vocês podem consultar, para discutir sobre quais são os ícones identitários do Amazonas. Porque um povo que não ama a sua cultura vai lamber botas, vai ficar a serviço de terceiros, não conhece a sua história.
E aí por isso que eu estou dizendo, o Márcio Souza brinca, mas ele tem verdade. Quando ele diz, olha, os aventureiros vêm para cá, né? E se eles quiserem transformar o Teatro Amazonas num supermercado, eles transformam, porque eles querem ganhar dinheiro. Então, para nós, não tem relação afetiva. Quando você vê um determinado ponto de cultura fechado, você, pô, aquilo ali, eu nasci ali, eu tomava meu tacacá ali, eu brincava ali, e tudo virou comércio, né? Então, é necessário ter essa afetividade, esse sentimento de pertença. Para você ver, professor, como nós somos um café da manhã filosófico, a gente começou falando de Zona Franca de Manaus, passamos sobre nós temos cultura. Falamos sobre a ideia da cultura nesse sentimento de pertencimento. Esse é o Poder e Opinião, todos os dias. Só para fechar isso aí do meu texto, vai lá. É tolerância, é submissão ou alienação? São questões postas para se pensar o presente e futuro da cultura do Amazonas. Tem uns que dizem, é tolerância, no Amazonas é tudo... Ó, pessoal... No Pará, por exemplo, de Santarém para Manaus, quando chega um paraense em Belém, está pensando o que é? Eles tratam como amazonense. Então ninguém entra no Tuna, no clube Tuna. Não, aqui não. É preciso ser da classe dominante do Pará. Olha só. Interessante, aqui, né? Você chega, basta ser branquinho, bonitinho, um paletó, tá? Você entra em qualquer lugar, como se fosse o rei da cocada preta. Amazonas, Juricaba vive. É isso aí, são 8h43, eu só queria fazer um registro aqui, professor. Meu pai é rio-negrino doente, me deu uma camisa bonita do Rio Negro, e eu tenho usado ela com constância. Só deixando claro, o Pará existe porque o Amazonas existe. O Amazonas necessita do Pará para se reafirmar como um valor identitário, entendeu? Como Amazonas. E o Pará, por sua vez... precisa do Amazonas para reafirmar como paraense, o nativismo paraense. 8h43, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje, não sai daí. Poder e Opinião. Oito horas e 46 minutos, estamos de volta com o último bloco do Poder e Opinião desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas.
a rádio do site imediata em conexão com a rádio Logos FM 87.9. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook e também pelas ondas do rádio. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado com a gente aqui na ZLZN, no Poder e Opinião. Vamos voltando por aqui, meus amigos, professor Ademir Ramos e Brian Douzani, para o último bloco de hoje. Olha só, ontem circulou nos bastidores da política amazonense a informação de uma possível aproximação do prefeito de Manaus, Davi Almeida, com o Partido Liberal, o PL, que é o partido do presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou, professor Ibrahim, quando o irmão do Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual do PL, o Evilásio Nascimento, ele foi nomeado como diretor de turismo da Manaus CUT, um órgão da Prefeitura Municipal de Manaus. Grupos ali do PL começaram a divulgar informações conflitantes. Um grupo que não é muito chegado ao Coronel Menezes, foi candidato a senador e é pré-candidato a prefeito, começou a dizer que o Davi estava a um passo do PL. Já o próprio Alfredo Menezes, capitão Alberto Neto, que é deputado federal e também tem desejo de disputar a prefeitura, e o Alfredo Nascimento descartaram a possibilidade do Davi estar indo para o PL. A pergunta que fica é: o Davi tem poucos lugares para se deslocar, porque hoje ele é do Avante, o Avante não tem tempo de TV e muito menos fundo partidário, então ele vai ter que buscar uma nova sigla. O PL seria um bom caminho, mesmo sabendo que talvez isso não se concretize, professor Ademir? Eu pensei isso ontem, refleti muito isso. Eu sei dizer o seguinte: não sei, eu vou começar pelo final do meu texto conclusivo, não sei se o prefeito Davi Almeida vai para o PL. Só sei dizer que ele provocou um rebuliço do cacete, ele botou fogo num paiol bolsonarista e foi bala para todo lado, era tiro para todo lado, como bem trata o Bolsonaro. Então, vamos por parte para vocês entenderem. O seu prefeito está sem muita margem de manobra, porque dos partidos que ele ensaiou, o seu governador já está com 12 partidos na mão. O último ensaio do prefeito foi mediar uma relação com o PDT. Não deu avanço nenhum. Tanto que o secretário-geral do partido, o PDT, ontem se pronunciou dizendo que a doutora Carol Braz não está sendo escorraçada do partido, ela é filiada do partido, o partido devota nela um profundo respeito. Se ela quiser continuar, e pode ser até candidata do PDT à prefeitura de Manaus. Então, o que foi que o Davi fez? Mexeu o tabuleiro dele, mexeu na possibilidade, na circunstância que ele tem. E ele, então, nomeou. Isso não foi um ato assim sumário, ele deve ter toda uma articulação, claro. Deve ter falado com o Alfredo e deve ter falado com o Evilásio Nascimento. Agora, negociar uma prefeitura dentro do partido, nomeando o irmão do Alfredo para um cargo um cargo de pequena monta, que é um diretor de turismo, que, veja o orçamento, nem orçamento tem, 0,5% do orçamento, é brincadeira, né? De qualquer maneira, ele mexeu politicamente. Aonde é que devemos focar o nosso holofote como analista? Primeiro, como é que vai ser a posse do Evilásio? Será que o Davi vai fazer uma festa pomposa para a posse do Evilásio? E nessa festa pomposa, à la Boi Bumbá, ele vai chamar o Alfredo no sentido de mostrar essa relação com o Alfredo Nascimento? Então, os holofotes estão voltados para a posse do Evilásio. Segundo, é importante perceber que o tiroteio interno se deu, porque essa aproximação do Davi com Evilásio Nascimento, irmão do Alfredo Nascimento, e o Alfredo Nascimento não é bolsonarista, vocês se lembram? O Alfredo Nascimento não é bolsonarista, ele tem uma estreita relação com o governo Lula no passado e no presente, então é bom ficar atento para isso. E ele, por sua vez, ele não está... Será que essa filiação, essa nomeação do Evilásio Nascimento não pode ser usado pelo Alfredo Nascimento como um aceno de negociação para o prefeito de Manaus, já pensando inclusive na eleição
do Alfredo Nascimento para deputado federal e o governo do Estado para o Senado e o governo do Estado também. Quer dizer, esse é o tabuleiro. O Davi se mobilizou a partir das suas circunstâncias. E o que é que ele tem hoje? É o Evilásio Nascimento como trunfo. Agora, se ele vai para o PL, tá maluco? O PL não tem perspectiva. Agora que ele tacou fogo no paiol dos bolsonaristas, tacou fogo. Era Menezes pulando de um lado, era o capitão Alberto pulando do outro, estavam todos dançando cancan na arena política eleitoral do Davi Almeida. Brian. Primeiro, porque houve até uma confusão, né? Me parece que o Francisco Evilásio, ele assumiu uma diretoria, ele não assumiu a pasta, né? Não, é uma diretoria. Tu imagina São duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Exatamente. Uma coisa é você ser diretor-presidente, outra coisa é você fazer parte de uma diretoria. Para a grandeza de uma candidatura para prefeito. Mas isso é o que a gente sabe no oficial, né, professor? Eu sei. Tem muitos outros cargos. Mas como eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho nessa perspectiva Claro. da nomeação. Não, alguém do tamanho do Alfredo Nascimento certamente não vai ficar... Se deixar seduzir por uma um cargo diretoria. de segundo escalão, é. evidentemente. O segundo ponto é o seguinte, a gente precisa ser bastante pragmático aqui, Thiago e professor. Não precisa de muito rodeiozinho, né? Ai, de esquerda, de direita, tal. Às vezes o professor fica mordido, que eu falo do aluno dele sobre esse assunto, aí ele não gosta muito. Vai sobrar pro amor, pô. Deixa o amorzinho em paz. Calma, professor, calma. Agora é pragmatismo. Pragmatismo total. Quem vai decidir essa questão no PL se chama Alfredo Nascimento. E acabou, rapaz. Acabou. Mas por isso que o prefeito está se aproximando Mas é lógico. nessa perspectiva de trazer o Alfredo. Eu tô ligando meus holofotes para a pompa da posse. E aí tem outra Vamos ver coisa. como é que vai Não ser. Vai ter pompa. Aí Esquece isso. Aí tem outra coisa. Eu ouvi falar, uma fonte me disse, que o Menezes não está com a bola mais. Está... Por quê? Porque uma das coisas que pesou na sua baixa, vamos dizer, as suas ações caíram na bolsa, foi o fato dele não ter um mandato. Isso pesa. Menezes tem um trunfo na mão, que é a sua filha, que é a Débora Menezes. A Débora, como mulher, como militante, do partido e como amiga da esposa do Bolsonaro, ela que fez aquele projeto para a homenagem, condecorar a primeira-dama, ela é um trunfo que pode ser indicado para a Prefeitura de Manaus. Mas precisa conversar com os russos, e o russo aqui é Alfredo Nascimento. Exatamente. Então, a grande questão que se coloca é, o Alfredo decide, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que, veja, o Menezes não tem mandato, o Alberto Neto tem. Isso. Então, isso naturalmente deixa o Alberto Neto em uma vantagem política. Mas no compadrio, Coronel Menezes se vale do compadrio. Sim. Só que o compadrio talvez não tenha a força que o Menezes espera que tenha. Porque se tem alguém que eu acredito na força, se chama Alfredo Nascimento. E ele não vai se deixar ludibriar por uma ligação de Brasília. Disso eu tenho plena certeza. Depende de como será feito todo o trabalho do Bolsonaro a partir de agora. O Bolsonaro pode cobrar a fatura do Wilson Lima, o Wilson Lima pode, por sua vez, fazer a ponte com o Alfredo Nascimento, o Alfredo que ele quer ser deputado federal, e aí então começa um processo de negociação. Por isso que eu vejo que essa nomeação pode ser também um aceno para o governador do estado. Sim, só que por outro Estamos lado, trabalhando o cenário, o Alfredo Nascimento só se torna deputado federal se o Alberto deixar de ser. E a única forma do Alberto deixar de ser é ele se tornar ou prefeito ou vice-prefeito. Tá em jogo. Ou vice-prefeito. Eu penso da seguinte maneira, o Bolsonaro voltou sexta-feira, ele é tido como o principal nome político do PL, vai percorrer o Brasil em busca de fazer os tal 1000 prefeitos do PL em todo o país. A gente precisa ver como é que vai estar a força do Bolsonaro para indicações, né? Se essa força se concretizar por meio de viagens e pessoas recebendo ele nos aeroportos, aquela coisa toda, o Menezes ganha uma força, porque a indicação do Bolsonaro é o Menezes. Se a decisão for estritamente do diretório estadual,
aí o cenário muda. Por quê? Porque o Alberto Neto tem mandato. Então, a força de quem tem mandato é muito maior da força daquele que tem, por exemplo, um padrinho político, podemos dizer assim. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, perdeu o PSDB para o Plínio Valério, porque o Plínio tem mandato. E o PSDB tem história com o Arthur. Então, a gente precisa esperar um pouco a água rolar debaixo da ponte. O que me parece é que houve mesmo uma forçação de barra nessa ideia da ida do Davi para o PL. Duas coisas aí. Primeiro, alguém tentou cutucar o Alberto Neto e o próprio Menezes, sobretudo o Menezes, que é adversário declarado do Davi. E segundo, acabou que o tiro saiu pela culatra. Se de fato o Davi tinha alguma conversa ou interesse de ir para o PL, essa informação que vazou ontem jogou água no chope aí das intenções do prefeito, na minha opinião. Não, eu gostaria apenas de insistir um ponto que eu venho trazendo aqui, é o seguinte. Eu até entendo que o Bolsonaro, por ser a figura mais relevante do partido, tenha, assim, algum poder de indicação. Por outro lado, a desvantagem é que Alfredo Nascimento não é um presidente de diretório qualquer. Ele é ex-presidente nacional do partido, presidente de honra do partido. O Valdemar está onde está. Ele tem o zap do Valdemar fixado aqui, o primeiro contato dele no WhatsApp. Entendeu? Então, assim, o Alfredo não é um Zé Ninguém. Não, se ele encarnar com a ideia de que o candidato não será o Menezes, eu acho que ele tem poder de fogo para comprar essa briga, mesmo que Bolsonaro queira, e a gente não sabe se o Bolsonaro vai comprar a briga do Menezes. A gente está falando eu vejo também, porque são camaradas. Nós estamos trabalhando vários cenários aqui. O cenário 1, que eu estou vendo, é o seguinte: esta nomeação pode acenar para o Alfredo como um cabo de força com o governador do estado. Se, por exemplo, Alfredo Nascimento, se a fatura que o Bolsonaro passar para o governador Wilson Lima não for cumprida, não for paga, o Bolsonaro pode criar um candidato aqui contra o Wilson Lima. Isso é uma outra coisa. Por isso que é importante, né, a gente analisar os cenários e analisar a fotografia. Vamos ver como é a volta do Bolsonaro a Manaus. Quem é que vai receber no aeroporto o Bolsonaro? Será que o Davi vai receber o Bolsonaro no aeroporto? Será que o governador Wilson vai receber? Então, tudo isso, porque senão Bolsonaro, Valdemar e Alfredo montam uma chapa e vai para o enfrentamento com o Wilson Lima, em última instância, se o Wilson Lima negar fogo que o Bolsonaro quer. 10 segundos, Thiago. Finalizar. Gostaria de lembrar aqui de uma outra coisa. Eu sou um ávido assistidor de entrevistas, né? Assistindo uma entrevista há um tempo atrás do prefeito Davi Almeida, acho que foi lá na nossa querida Onda. O Davi Almeida lembrou que a primeira campanha política que ele participou foi a candidatura do Alfredo à prefeitura. 2000. Ele distribuía santinho pro Alfredo. E ele enfatizou, eu achei até muito engraçado, um dos jornalistas perguntou: o senhor se dá bem com o Alfredo? Com o Alfredo Nascimento? Uma pessoa maravilhosa. Assim, foi o jeito que ele respondeu. Ou seja, existe uma história entre esses dois expoentes, né? E me parece que não é falsidade da parte dele. Me parece que, de fato, eles têm uma boa relação, né? O Davi com o Alfredo Nascimento. Isso, com certeza, também está aí na balança, claro, porque tem todo esse significado de que no passado ele ajudou, etc. Tá certo. São 9 horas em ponto. Eu agradeço o professor Ademir Ramos, o Brian Douzani e você que nos acompanhou nessas 2 horas de poder e opinião. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Boa terça-feira. Tchau. Tchau, tchau. Opinião, credibilidade. Você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. No Vitória tem variedade todo dia.